Eu quero ler nesta noite um texto na Bíblia Sagrada, para a gente estar fazendo algumas considerações com vocês. No livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 27, quero ler no versículo 32 até o versículo 44. Até o versículo 44. Se você puder acompanhar na tela aí, acompanhe, para a gente estar inteirado do que nós estamos falando. Capítulo 27 de Mateus, verso 32 em diante, fala assim: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes da sinagoga, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E o rei de Israel, é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então esse é um dos episódios que aconteceu no ato da crucificação. A crucificação de Jesus, depois dele ser condenado, ele saiu da chamada fortaleza do pretório, ou do petróleo, desse pretório, e do pretório até o Gólgota, mais ou menos 1.500 metros. 1.500 metros. E Jesus, depois de passar a noite chicoteado, zombado, insultado, humilhado, de colocar a coroa de espinho em sua cabeça, dar-lhe chicoteada de todas as formas, ele, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, ele começa, portanto, a sua peregrinação rumo ao Gólgota. E o primeiro evento deste fato foi quando deparou, um homem teve o privilégio de encontrar com Jesus no caminho da cruz. Foi o irmão Simão o Cirineu. Ele teve a graça, teve o privilégio de constar na sua história, no seu currículo, este fato: eu carreguei a cruz de Cristo. E esse fato mudou totalmente a vida de Simão. Ele passou a ser um grande homem. A sua família é uma referência para o apóstolo Paulo, porque seus filhos, Alexandre e Rufo, tornaram grandes obreiros, companheiros de Paulo no ministério do Evangelho. E neste trajeto da crucificação, Jesus foi insultado com uma palavra que é bom a gente observar e fazer uma consideração especial. Eles, após
e está com Jesus na cruz, colocar lá a razão da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Em razão disso que ele foi crucificado. Aí Jesus então foi insultado com a seguinte proposta, com a seguinte insinuação: desça da cruz se é filho de Deus. Aí outro pedido pelas pessoas, pelos líderes religiosos, pelos mestres da lei, e disseram assim: olha, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Desça da cruz e salve a si mesmo. Então eu queria, nesta noite, neste culto de ceia, pensar com vocês sobre esse texto: desça da cruz e salva-se a si mesmo, se és filho de Deus. Eu, quando estava preparando essa palavra, procurei fazer algumas anotações, aí saber se alguém já tinha pregado essa palavra, como eu vou expô-la. Aí eu vi que uma mensagem que fez muito barulho, que foi muito evidente, muito poderosa, né? Aí lá no século XV ainda, foi que Lutero pregou a mensagem uma vez: desça da cruz e salva a si mesmo. Aí eu fiquei, então, essa mensagem está atualizada, né? Passaram 500 anos e a mesma mensagem está ainda viva, eficaz e poderosa. Na verdade, essa proposta, desça da cruz, é uma proposta do mundo espiritual, das potestades malignas, né? São as mesmas intenções, são as mesmas artimanhas, os mesmos desígnios daquelas propostas que nós encontramos, que foi feita para Jesus no Monte da Tentação. A mesma proposta, com as mesmas intenções. Na verdade, foi o inimigo, foi Satanás, que estava por trás daquelas pessoas, fazendo essa proposta. Mas antes de falar sobre isso, Jesus foi colocado na cruz, foi crucificado às 9 horas da manhã, e ele entregou o seu espírito às 15 horas. Portanto, foram 6 horas crucificado na cruz do Calvário. Foram 6 horas. Nesse tempo, essas 6 horas na cruz, crucificado ao lado de 2 ladrões, Jesus teve oportunidade de deixar 7 mensagens. 7 mensagens nestas 6 horas. Nessas 6 horas, ele deixou 7 mensagens. A primeira mensagem que ele deixou foi isso. Ele olhou para a multidão que o insultava, que o humilhava, que zombava dele, que havia feito aquela maldade. Ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nós encontramos aqui nessa mensagem de Jesus a capacidade, a graça, o amor de Jesus em perdoar aqueles que tanto mal lhe faziam. Da mesma forma, nós temos uma outra mensagem de Jesus, quando Jesus olhou para sua mãe, olhou para João e falou assim: eis aí o teu filho, indicando a João. Depois olhou para João e falou assim: eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus está preocupado com a mantença, o cuidado, a atenção de Maria, a sua mãe, cuidado de família. A outra mensagem que nós encontramos foi quando aquele ladrão, após conscientizar da realidade que ele estava vivendo, ele de repente reconhece Jesus e fala para ele: lembra de mim quando entrares em teu reino. E Jesus diz para aquele ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então naquele estado ele estava pregando e evangelizando. Em um momento de muita dor,
de muito sofrimento, ele falou aquelas palavras que a gente canta, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento, Jesus sentiu o abandono por algum instante da pessoa do Pai. Sentiu abandonado, sentiu sozinho, sentiu solitário, sentiu abandonado por todos e até por próprio Deus. Aí ele expressou, naquela ânsia de dor, essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Em uma outra mensagem, ele também, no reflexo dos sofrimentos, das terríveis dor do seu corpo todo dilacerado, ele disse: tenho sede. Foi quando lhe ofertaram vinagre. Ele não quis beber vinagre, porque vinagre era um pouco paralisante. Ele não queria tomar nenhuma anestesia para eliminar as dores que ele estava passando na cruz. Aí uma outra mensagem, Jesus diz, depois quase findando às 6 horas, ele disse: está consumado. Ou seja, a obra pela qual eu vim fazer, a obra que eu fui destinado a cumprir, eu estou realizando. Está consumado. A obra que o Senhor determinou que eu fizesse. Ele disse por fim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então foram estas as palavras que Jesus disse naquele momento. Agora, Jesus estava naquele momento dando o brado do cumprimento, da realização, da grande obra que ele havia feito, em favor da vida de cada um de nós, morrendo na cruz do Calvário. O lugar mais incerto que Deus poderia vencer toda essa potestade, quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Agora veja bem, eles disseram: você que constrói o templo e reedifica em 3 dias, você que confiou em Deus, que Deus te salve, se dele tem misericórdia, pois disse: sou filho de Deus. Então, na verdade, eles insultavam Jesus da seguinte forma: se Deus tem compaixão de você que diz que é filho de Deus, Deus vai te socorrer. E se você de fato é filho de Deus, você pode auto-salvar. Então desça da cruz, desça da cruz. Agora, o que significaria descer da cruz? Salvar a si mesmo para provar que era o filho de Deus. Significaria isso: salvar a si mesmo para provar que era filho de Deus. 2 coisas que não tinha interesse em Jesus. Jesus não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar cada um de nós. Pilatos chegou para ele e falou: Jesus, eu tenho poder de tirar a sua vida e dar a sua vida. Jesus disse para Pilatos: ninguém toma a minha vida e ninguém tira a minha vida. A minha vida eu a dou voluntariamente. Amém? Então Jesus não estava precisando salvar a si mesmo e nem provar que era filho de Deus. Descer da cruz significava renunciar ao propósito maior da sua missão. Renunciar ao propósito maior da sua missão, que era oferta de cruz, oferta de sacrifício, oferta vicária na cruz do Calvário. Descer da cruz era desistir de fazer a vontade do Pai. Era desistir de fazer a vontade do Pai. E ele foi bem claro, Ele foi bem claro. Ele pediu, se fosse possível, passasse dele aquele sofrimento, mas contudo, que a vontade de Deus fosse feita. Então, ele não podia de forma alguma recuar de fazer a vontade do Pai. Se ele descesse da cruz, ele estaria recuando do seu maior desafio. Seu maior desafio era morte em cruz. Se ele descesse da cruz, ele estaria duvidando da promessa da sua ressurreição. Ele estaria perdendo a recompensa que era a salvação
dos perdidos, não é? E não alcançando os efeitos e os resultados da morte em cruz. Agora, a quem interessava que Jesus descesse da cruz? A quem era interessado que Jesus descesse da cruz? Lógico, era Satanás, o inimigo de Deus, e todas as potestades malignas tinham esse interesse que Jesus descesse da cruz. Os poderes humanos e poderes religiosos, né? Os governantes, a autoridade da época, todos temiam que podia ser fato, realidade, a sua ressurreição. Então, eles poderiam, portanto, fazer essa proposta para Jesus. Agora, quais seriam as consequências se Jesus descesse da cruz? Não haveria salvação para mim nem para você. Não haveria salvação para os povos, para as nações, para as tribos, estariam todos condenados. Satanás iria vencer e imporia o seu império satânico na terra. Ele seria, portanto, o bambambam da terra. Não haveria novos céus e nova terra. Se Jesus descesse da cruz, não haveria ressurreição. A morte tornaria o império invencível, né? E não havendo ressurreição, não haveria vida eterna, né? Não haveria vida eterna. E o plano de Deus iria falhar, né? O livro do Cordeiro não iria ser aberto. O livro do Cordeiro foi aberto, capítulo 5 de Apocalipse, porque aquele que estava destinado a morrer na cruz, o Cordeiro de Deus que foi oferecido, ele morreu, mas ressuscitou e tornou hábito, tornou com direito, tornou com autoridade de abrir o livro e os seus selos e declarar: eis aqui aquele que morreu, mas que vive para todo sempre. Glória a Jesus. Certamente o mundo tornaria uma Babel sem comparação, uma verdadeira torre de Babel. Agora, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente vai observar as razões por que Jesus jamais desceria da cruz. Primeiro, a sua obediência e fidelidade ao Pai era absoluta. Absoluta. A sua obediência e fidelidade ao Pai. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, nós temos aquele texto que diz o seguinte: olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente. Diga, foi obediente. Mais uma vez, foi obediente. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou. Exaltou por quê? Pela sua fidelidade e pela sua obediência. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Jesus jamais ele iria descer da cruz, devido à sua fidelidade e à sua obediência. Jesus não desceria da cruz por causa do seu amor, da sua misericórdia por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou nós intensamente. O poeta declara que o amor de Deus, se o mar tornasse tinta e o céu um papel,
não teria espaço para escrever a grandeza do amor de Deus em favor de cada um de nós. Aleluia! Então, Jesus não desceu da cruz porque tinha confiança e certeza no poder da palavra de Deus. Ele estava seguro no cumprimento da palavra de Deus. Certamente Jesus já tinha lido o Salmo 22, né? Que é um salmo profético e relata exatamente o que ele estava passando. O Salmo 22 é um salmo profético acerca do sofrimento, dos momentos, da situação, das injúrias, da zombaria, da vergonha, do vitupério que Jesus passou na cruz do Calvário, né? Então ele conhecia muito bem e sabia: o Deus que eu sirvo, o meu Pai, a quem me constituiu para fazer essa obra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele tinha absoluta convicção que a palavra de Deus não voltaria atrás. Deus era poderoso para fazer o que disse. E ele estava também certo, absolutamente certo, né? Absolutamente certo, da satisfação do dever cumprido. Da satisfação do dever cumprido, né? Da alegria, do resultado, do cumprimento daquilo que ele foi fazer. Hebreus capítulo 12 fala assim: portanto, irmãos, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria, diga, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele pela alegria que lhe fora proposto por Deus, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, desprezando a zombaria, desprezando os insultos, desprezando tudo que lhe era feito à sua pessoa, o xingamento, as blasfêmias. Desprezando tudo isso, ele assentou à direita do trono de Deus. Aí o escritor fala assim: pense bem, analise pessoalmente você, põe na balança, faz essa autoanálise, pensa bem. Olha, pensa bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nunca desaminem do caminho da corrida da fé que nos fora proposto. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, Jesus traz para nós esse exemplo, né? Pense bem, analisa o que Jesus passou, o que Jesus enfrentou, e ele enfrentou porque ele viu naquilo alegria. Isaías 53, nós encontramos naquele texto, né? E ele verá a obra que ele fez e ficará satisfeito. Então, Jesus está satisfeito, está alegre, porque o resultado da cruz é salvação, é libertação. O resultado da cruz é conhecimento de Deus aqui na terra. Aleluia. Agora, a Bíblia recomenda bem claro que Jesus Cristo, Jesus, é o testemunho de Jesus, é o Espírito da palavra. Testemunho de Jesus é o Espírito da palavra, o cumprimento de tudo que os profetas estavam predito. Jesus, portanto, é o cumprimento da palavra. Ele é o verbo que fez carne, é o Deus que encarnou, né? Então é a palavra que materializou, que tornou carne, para realizar tudo o que os profetas haviam predito acerca da sua pessoa. Então Jesus é o centro da mensagem do Velho Testamento. Jesus é o centro da mensagem dos salmos, dos profetas.
Jesus é o centro da mensagem do Pentateuco, do livro da lei, do livro histórico. Jesus é a razão maior e o cumprimento maior de todas as profecias preditas no Velho Testamento. Aí ele tem essa palavra, ele tem esse texto, ele tem essa profecia dita para ele, né? Essa profecia foi dita para Jesus: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer os homens. Jesus recebeu esta palavra do Senhor Deus, recebeu esta palavra do Senhor Deus, que Deus nunca o deixaria, que nunca o desampararia. Aí ele reafirmou: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Descer da cruz, portanto, significava atender à vontade dos homens, do diabo. Descer da cruz era duvidar do poder de Deus, é afastar do propósito. Descer da cruz seria Jesus desistindo de nós. Seria Jesus desistindo de nós. Por isso, quando eu olho para a cruz, eu olho o cumprimento da cruz: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Eu posso falar assim: Jesus não desistiu de mim. Amém? Esta é a mensagem. Jesus não desistiu de mim. Ele morreu por mim, sofreu o que sofreu, porque quer salvar a minha vida. Glória ao Senhor. Aleluia. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falharia. Agora veja bem, a loucura da cruz, é mais sábia do que toda a sabedoria humana. A loucura da mensagem da cruz é mais sábia do que todos os escritos.